O recurso sempre entrou por causa disso. Aí o que acontece? Aí eu tô aqui, quero ajudar o Iterdai que perdeu o olho. Eu preciso de quanto? 50 mil. Mas na época entrou 100. Aí eu me comprometi com 50 e faço isso há quase 3 anos, pagando aluguel todo mês, 2.000 e poucos. Esses homens, justamente porque eu tirei a minha sombra de cima deles, porque a minha sombra, que traz um pouco de proeminência pública, porque sem essa sombra eles não tinham a menor relevância. Se você não sabe, Pastor Anderson Silva, depois do escândalo aí de dívidas com o governo, apareceu uma outra dívida agora para mais de 500 mil. Imagina um pastor que prega moral, honra, masculinidade implacável e, no final das contas, não paga nem o aluguel, meus amigos. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast e Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Eu disse flashback e um pouquinho assim de música cristã. Para mim, música cristã não é louvor. Para mim, música cristã é aquilo que você faz para se alegrar no dia do seu aniversário, para cantar, enfim, para alegrar você. Louvor, aquilo que você faz para Deus, você só canta para Ele, Deus. Não esqueça, a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. É esse aqui, atrás de mim. Na língua guarani, quer dizer pico mais alto. Então, a Rádio Web Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. Bora lá. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, hoje, um react do vídeo do Zion, do Fala Zion, aonde vocês já viram aqui na introdução a situação desse pastor Anderson Silva. Para mim, não sei, para mim Anderson Silva é nome de um lutador, não é? É esse mesmo ou não? É uma coincidência de nome. Mas bora lá aqui no react aqui. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí eu tô aqui, quero ajudar o Iterdai que perdeu o olho. Eu preciso de quanto? 50 mil. Mas na época entrou 100. Aí eu me comprometi com 50 e faço isso há quase 3 anos, pagando aluguel todo mês, 2.000 e poucos. Esses homens, justamente porque eu tirei a minha sombra de cima deles, porque a minha sombra, que traz um pouco de proeminência pública, porque sem essa sombra eles não tinham a menor relevância. Se você não sabe, Pastor Anderson Silva, depois do escândalo aí de dívidas com o governo, apareceu uma outra dívida agora para mais de 500 mil. Imagina um pastor que prega moral, honra, masculinidade implacável e, no final das contas, não paga nem o aluguel, meus amigos. Na verdade, isso é uma máxima. Isso é uma máxima. Em todos os meus anos de evangelho, que não é muito, é desde 86, eu já aprendi essa máxima. Como eu já disse várias vezes aqui no canal, eu gostava de ouvir uma rádio, que era a Rádio Bandeirantes, onde tinha um programa chamado O Poder da Mensagem do Hélio Ribeiro. Pode dar aí uma googada na internet que você vai achar quem era o Hélio Ribeiro. E eu era fã desse radialista. E ele dizia uma frase que vem dar de encontro com essa máxima. Um
dois, três, feijão com arroz. Criança que canta isso toda hora está com fome. É um aviso que ela está com fome. Em poucos meses no Evangelho, eu já aprendi que todo aquele camarada que é mais santo do que Jesus Cristo, que não suporta nada, que todas as pessoas do planeta são erradas. Na verdade, tudo isso é só um cisco para que as pessoas não vejam a situação dele. Nós temos aí o pastor do batom, temos o pastor das calcinhas, temos. Bom, enfim, é muito grande o número de doido nessa área. Mas bora lá falar de esse outro doido aqui, que é o. E tudo comprovado. Para você que não viu o documentário, e na verdade a resposta dos dois pastores que deram a respeito das suas falas recentemente, a um nível tão baixo de tocar na masculinidade dos seus outrora companheiros. Parece um roteiro de comédia mal escrita, mas real, aonde o protagonista, né, o senhor pastor Anderson Silva, líder da UHB Social Machonaria, que é um projeto que no papel, ao menos, parecia nobre, mas na prática, um verdadeiro... Gente do céu, como que alguém que é um pastor, se diz pastor, é um pastor, acredito que sim, bota um nome, ele tem lá uma ONG, alguma coisa, e bota o nome de machonaria. Isso não soa estranho para vocês? De onde você é? Eu sou da machonaria. Desculpa. Aí ele diz aqui, é lógico que eu já assisti o vídeo, e segundo aqui o meu amigo Zion, essa machonaria é para resgatar a masculinidade bíblica. Resgatar a masculinidade bíblica. O que significa isso? Resgatar ter 30 casamentos como Davi? Ou 600 como Salomão? Ou uma meia dúzia, duas, três mulheres, meia dúzia como Abraão, como Jacó? É isso aí que é resgatar masculinidade bíblica? É deixar uma mulher escondida na cozinha por dias e no quarto e não pode nem sair no quintal? Isso aí é resgatar a masculinidade bíblica. Eu acho que, em muitos casos, as pessoas têm que pensar muito para falar de alguns assuntos dentro da Bíblia como exemplo. Presta atenção, porque você falar de exemplo de um sujeito que teve 300 esposas e 600 concubinas, qual exemplo ele te daria? Cuidado com isso. Lembrando, esse vídeo eu peguei no canal Zion, do Fala Zion, tá? Logicamente eu peço autorização dele, ele concedeu, e eu estou fazendo esse react aqui, tá? Eu vou fazer um trechinho só, e vocês quiserem ver o vídeo por inteiro, vão lá no canal dele, por favor, e lá vai estar o vídeo completo. Aqui é só um trechinho. Escândalo, e não só internamente, resumindo, um escândalo teológico, né, englobando financeiro
para decepção de muita gente e para alegria de outros, principalmente os grupos que concorrem, né, aí à maçonaria, que é o Legendários, e tem outros, todos que pregam e defendem essa ideia de masculinidade. Deixe o seu comentário aí embaixo, que é importante, o seu joinha também ajuda muito, e bora comentar esse assunto, resumindo, né, tudo o que foi falado no outro vídeo. Se você não viu, vou deixar o link aqui, onde os dois pastores dão a resposta ao Anderson Silva. Bora então falar a respeito do lado oculto da HUB. Não sei se é UB, né, Social Maçonaria, que daria para fazer um dossiê. Eu acredito que o Fuxico Gospel vai fazer alguma coisa. Para você que não sabe, maçonaria era uma organização, né, ainda uma organização, que se apresenta aí no meio como missionária e algo solidário. E uma série de denúncias, contradições vieram à tona, revelando assim uma gestão marcada por suspeita de má administração, dívidas, irregularidades e práticas éticas questionáveis. Afinal, era, né, o líder dos machos. Eu vou tentar não ser irônico, mas o machão líder mostrou que não é tudo aquilo, meus amigos. Olha só, primeira coisa que foi destacado no vídeo dos dois pastores lá, né, os que saíram muito pastores do meio, mas os dois que responderam ele, uma das questões é o despejo por falta de pagamento, porque a instituição enfrenta aí um processo de despejo movido pela imobiliária devido à inadimplência do aluguel, ou seja, deixaram de pagar os aluguéis. E há uma notificação extrajudicial, cara, provando que o acordo inicial de pagamento foi descumprido. É uma vergonha, né? O outro ponto que foi destacado também foi funcionários sem receber o seu salário. Isso aí é a tal maçonaria, né? Então, resgatar o homem, resgatar os machos lá da Bíblia, do Velho Testamento, é lógico que o resgate é do Velho Testamento. Porque no Novo não tem muito sentido, né? Agora, resgatar a ignorância lá do Velho Testamento, resultado é isso aí, é falta de pagamento, mas infelizmente, eu não gosto muito de falar sobre isso, mas infelizmente o Brasil teve aí uma avalanche de pessoas, né, pregadores, vamos dizer, como é que eu vou dizer sem ofender, que usavam palavras de baixo calão, xingos e ofensa, pregando o evangelho, se dizendo de Deus, né? O primeiro dos últimos tempos aí, o primeiro é o homem do chapéu lá. Você viu como é que ele trata as pessoas? Aquela educação, né? Aquela educação de um siri na lata quente. E aí ele gerou um monte de outros igualzinho ele. E aí eles entraram na política e levaram esse espírito para a política junto. Eles entraram na política e levaram esse espírito de violência para a política. E aí vários crentes, vários cristãos aderiram aquele linguajar chulo, tosco, que não paga ninguém, fica dando uma de honestidade a 100%, mas não paga ninguém. Mas bora lá, que o assunto é o meu amigo aqui. Bora lá. Salário e a justificativa muito questionável. Mas o Anderson deu a resposta em alguns vídeos por aí, dizendo que estava tudo uma maravilha, né? Mas foi provado que até agora existe problemas com funcionários. Há áudios, né, que o próprio pastor Anderson Silva culpa os próprios colaboradores que acabaram saindo da equipe, alegando, né, falta de recurso, e em uma reunião ele próprio acabou se contradizendo e mostrando despreparo
administrativo diante da dificuldade financeira que estão enfrentando. E ele tenta fazer um jogo, né, uma manobra para poder justificar tudo, e no final das contas veio tudo à tona agora através dos dois pastores que ele acabou respondendo e ganhou a contrarresposta. E uma contrarresposta com fundamentos, né, muito bem embasada, com provas. Existe também, né, até foi divulgado isso pela mídia, que existe uma dívida com o FGTS na Receita Federal, referente a tributos trabalhistas que foram ignorados. E o pior de tudo é que o pastor Anderson afirma em um áudio que houve um acordo, mas segundo que a informação, né, que passaram no vídeo, os dois pastores lá deixaram claro que é uma afirmação falsa do Anderson, para passar a ideia que está tudo sob controle, e inclusive com provas de documentos, prints, aonde fica claro a cobrança ainda. Não, que isso? O homem que está resgatando aí a masculinidade bíblica, né? É o cara que não paga ninguém. Interessante isso, hein? Hoje, mas ele insiste em dizer que foi feito um acerto. Meus amigos, é muita falta, né, de hombridade para quem se diz ser líder da maçonaria. E para piorar ainda, existe uma moto na jogada, com indícios fortes de ilegalidade, porque ele acabou rifando a moto, o pastor Anderson rifou uma moto, e essa moto está financiada. E detalhe, está financiada não no nome dele, no nome de um outro cara, que pelo que eu entendi é um desses, né, que respondeu nesse vídeo. E o que está pegando em cima... Esse aí é o resgate do macho bíblico violento, do macho bíblico lá do tempo de Abraão, onde o cara era macho. Só cisco para jogar no olho dos outros. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. O podcast ainda não funcionou nenhum dia, mas a Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback. Eu disse flashback. Eu toco também um pouquinho da música cristã, porque para mim, música cristã são músicas, letras tiradas de passagens bíblicas para alegrar o próprio homem. O camarada gostava de funk, de pagode, de bolero, de rhythm and blues, gostava de hip hop, salsa, forró, enfim. Quando ele chega na igreja, ele não tem nada disso. Aí, como ele é bom em cantar, ele logo inventa o ritmo que ele gostava. Então, para mim, isso é música cristã, que você pode tocar em qualquer lugar que você queira. Numa festa junina, por exemplo, porque são música cristã. Agora, quando você diz que é louvor que você está fazendo aquilo para Deus, aí você não pode ir na festa junina, né? Porque é para Deus. E você não pode ganhar nem um centavo, porque é para Deus. Esses pastores aí, eles dizem que estão fazendo o serviço de Deus. Mas só que quem ganha é eles, né? É aquela piada dos anos 70, que o camarada disse que jogava o dinheiro para cima, o que Deus pegasse era dele, caísse no chão, era do homem. Bora lá. Disso também as acusações de fraude, porque a arrecadação da rifa, né, da moto aí, que foi rifada, essa arrecadação não está atrelada à Caixa, ou melhor, à Loteria Federal. E para ficar um pouco mais complicado, a arrecadação dos números vendidos, uma boa parte foi direto para a conta pessoal do pastor
Anderson Silva? É o tigrinho gospel, né? É o verdadeiro tigrinho gospel. Meus amigos, eu não sei, cara, se esse Anderson Silva resolveu passar vergonha agora, né, cara? Porque, em outras palavras, estão enganando em nome da maçonaria. E você acha que para por aí? Não. Eu até escutei os áudios hoje. Meus amigos, é triste, tá? Saber que esse cara está se afundando sozinho no seu próprio lamaçal de soberba, porque ele passa essa soberba quando se refere, né, aos seus liderados, que todo mundo que sai debaixo da sua sombra, no final das contas, em outras palavras, amaldiçoando, dizendo que ninguém é homem se ele não estiver junto. Eu acho que esse cara tem algum problema sério com a sua masculinidade. Não pode, cara. Eu estava ouvindo alguns áudios. Existem dívidas, pasme vocês, aonde áudios, né, documentos, inclusive, que comprovam fornecedores que não... Em outras palavras, dívidas com os fornecedores, incluindo marceneiros, desenvolvedor de sites e um fornecedor de taco de beisebol. Cara, meu Deus do céu, velho. Essa vergonha, cara, na verdade, né? Está plantando a soberba. A gente já percebeu, eu principalmente conversando com algumas pessoas, percebemos o Anderson Silva há muito tempo atrás já se distanciando nitidamente envolvido numa soberba de que nada vai funcionar. Se não for ele, as coisas não fluem. Se não for ele denunciando, ninguém mais presta. Se não for ele dando a cobertura, ninguém... Cara, é uma verdadeira piada ambulante. Se tornou, infelizmente. E você quer saber sobre a questão de doações? A dor na barriga apertou? Conte com o Buscopan, o número 1 do mundo. Eu também acabei vendo muita coisa a respeito disso hoje no dossiê que recebemos. Existem as campanhas de doações, na maioria sem prestação de contas. Diversas campanhas realizadas por Anderson Silva. Se você não lembra, né? Até vou dar um exemplo que eu achei importante ouvindo os áudios. Aquela família do Rio de Janeiro, né? E o caso do Alisson e da Marta. Não sei se você lembra disso. Esses casos aí, as arrecadações para esses casos não tiveram os seus valores devidamente prestados, não prestaram conta como deviam. E o pior é que tem áudio de uma reunião dele, onde o Anderson Silva admite que utilizou parte das doações de forma não acordada. Em outras palavras, simplesmente administrou conforme deu na telha. E para escapar disso tudo, o que ele fez, cara? Ele agiu mudando o nome na tentativa de escapar das dívidas e principalmente para maquiar um possível escândalo que viesse a acontecer, assim como já está acontecendo. Então, como um bom líder da maçonaria, ele pensou, nós não podemos deixar, foi lá e mudou o nome. E ele fala, confessa, inclusive tem os áudios onde ele confessa que agiu dessa forma, mudando o nome, simplesmente para fugir, tirar qualquer vínculo, né, de possíveis cobranças e da má reputação que viesse a acumular para cima da maçonaria. Agora eu vou ler para vocês aqui sobre o Instituto Recrie, que é um suposto calote aí aos consumidores. Bem, eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã, que não é louvor, é música cristã. Porque louvor você faz e só canta para Deus. Esse vídeo, como vocês podem ver, eu peguei no canal do Zayo. Fala, Zayo. Então eu vou encerrar o vídeo aqui, mas vocês vão lá no canal dele e assistam por completo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já disse no outro vídeo, que eu fiz um react do Zayo aqui, eu já disse que eu acho muito estranho, eu não sei vocês, mas eu acho muito estranho que de uns 5, 6 anos para cá, há uma
epidemia de casas de cuidar de alguns tipos de deficiência. Eu não quero falar o nome aqui, para não ofender ninguém, então vou falar assim, deficiência. Entendeu? Que aí eles vão lá e pegam dinheiro do governo federal a rodo. Mas a pergunta é, eles estão fazendo isso corretamente? O dinheiro, a verba do governo federal que tá sendo enviada para aquelas ONGs, para aquelas machonarias, elas estão sendo utilizadas direitinho ou é digno de uma investigação? Eu acho melhor o governo federal examinar isso aí. Fiquem com Deus. Se é que toda essa confusão aí tem a ver com Deus.